Mete filoi matetai. Egoimi, didáscalos Cedric. Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende o grego fácil através do método natural. Hoje nós vamos finalmente terminar o capítulo 3. E aí vamos dar uma pequena pausa nas aulas de grego, porque eu preciso gravar mais aulas de latim. O pessoal está esperando. Então, por esse ano, encerramos a nossa atividade do grego. Espero que ano que vem consigamos começar o eterno capítulo 4, que parece que não acaba nunca, meu Deus do céu. E será também um capítulo um pouco difícil, né? Você vai ver que é uma subida de nível. Se eu não me engano, é no capítulo 4 que ele já introduz a voz média, que é mais uma complicaçãozinha para a gente lidar. Então, recomendo que vocês continuem estudando, né? Não esperem por mim, porque, como vocês percebem, não é sempre que eu posso gravar e editar vídeos, dá um trabalheira danada, mas espero poder voltar e que você possa revisar comigo, pelo menos, os seus avanços, tá bom? Um grande abraço e vamos lá para a nossa leitura. Continuemos, né? Então, como consequência do Filipos permanecer imóvel, Rodicaiópolis, Odisseópolis, trerrei, ou seja, corre, avança, aproximando-se, né, em direção para a casa. E chama Mirine, a Mirine, né? Chama Mirine. Pois, por que ele chama essa tal de Mirine? Pois a Mirine meter tu Pilipo estin. Pois a Mirine é, verbo de ligação, é mãe do, não, o predicativo do sujeito, é mãe, mas não mãe de qualquer pessoa, mas mãe do Filipo. Então ele chama a Mirine e Eltedeuro, o Mirine. Venha cá, ó Mirine, diz. Rogar Pilipos apodendrum peptoken. Então, pois o Filipe da árvore, lembra genitivo, essa ideia de saindo da árvore, peptoken. Aqui, gente, não vamos complicar, certo? Se olharmos aqui no vocabulário, peptoken quer dizer o quê? Está caído. Está caído. Isso aqui é um outro tempo verbal do grego que se chama o perfeito. Então esse verbo está no perfeito. Diferentemente do latim, no grego, o tempo perfeito traz a ideia de uma coisa que aconteceu no passado, mas que tem influência, tem relevância, tem efeitos no presente. Então, passado próximo que influencia o presente. No português, o exemplo que geralmente se dá para ficar fácil de entender é quando eu digo a porta está aberta. Perceba que ela está aberta, mas porque alguém abriu antes. Ou a porta é aberta. Ou seja, é uma ação completa, mas que tem relevância agora, ou seja, que acabou de acontecer. E um dos indicativos que encontramos para verbos no perfeito é justamente esse capa da conjugação. O capa e o redobro. Lembre que o verbo é pipto. E aqui temos o quê? Pepto. Pepto. Depois o capa. Mas deixemos isso de lado. É muita complicação para agora. Não sei bem porquê o livro jogou essa palavra no tempo perfeito. Ou melhor dizendo, no aspecto perfeito. Porém, deixemos de lado. Então, voltando, né, para a frase. Odisseópolis chama Mirine e diz: vem cá, Mirine, pois o Filipo está caído
da árvore. Acabou de cair da árvore. Yamirine, ekbaine, ou seja, sai, ektu oiko. Sai saindo da casa, né? Sai para fora da casa, né? E corre, e trerrei, kai trerrei metá ton de Caiópoli. E aí, metá mais acusativo tem o mesmo sentido de opisten mais genitivo. E aí, calma lá, né? Opisten quer dizer depois, logo depois. Então, se a Mirine sai correndo depois do Diceópolis, significa que a Mirine está atrás do Diceópolis. É aquela noção grega de o que acontece no futuro, nós não vemos. Por isso o futuro está atrás. E o que acontece no passado, nós vemos. Então o passado está na frente. Então o passado é espacialmente o que está na frente e o futuro é espacialmente o que está atrás de nós. É curioso, né? Então, metá quer dizer depois, atrás do Diceópolis. Então, Mirine sai de casa e corre atrás do Diceópolis, aproximando-se para o campo. Ela corre atrás do Diceópolis para o campo. E depois, epeide, esbainus-sin eiston agron. E depois adentram, né, no campo. Ede epaire eauton hopilipos. E imediatamente, e logo que eles entram, né? Ou seja, eles entram no campo e imediatamente, Hopilipos, o Filipo, levanta, paire, reauton. Levanta-se a si mesmo. Levanta-se a si mesmo. Então, em consequência do fato dele levantar a si mesmo, né? Em seguida dele levantar a si mesmo, chama que seria o Diceópolis e a Mirine, né? E diz, Fessim, me robon errete, ou seja, não tenhais, né? O verbo no imperativo, veja o acento, errete. Não tenhais, segunda pessoa plural do imperativo, negativo, né? Não tenhais medo. Egogar kalos erro. Ou seja, não tenhais medo, pois... Né? Qual o motivo para eles não terem medo? Pois eu sinto, né? Eu estou belamente. Eu estou belamente. Aquele negócio dos gregos, né? Do kalos kai agatos. Do quão próximo eram esses dois conceitos, de bondade e beleza. Ou seja, eu estou belamente, eu estou otimamente, eu estou bem. Então aquele negócio, eu estou belamente, eu estou bem. Então, por um lado, o Diceópolis, e por outro lado, a mãe, né? Então, o Diceópolis por um lado, a mãe por outro lado. Então, por um lado, o Diceópolis, malahairei, ou seja, alegra-se bastante, advérbio de intensidade. E por outro lado, a mãe, proshorei, caifilei auton. Então, a mãe aproxima-se e filei auton. Filei significa amar. Amar, mais precisamente, no sentido de amizade. Tem amizade por, né, do termo filosofia. Mas filei, como mostra aqui a imagem, remeter tom pilipon filei, pode significar também o quê? Beijar. Ou seja, a mãe beija o filho, né? Beija o Filipo. E aqui auton, funcionando como um pronome pessoal da terceira pessoa do singular masculino neutro. A mãe aproxima-se e beija-o. E diz. Ó menino. Ara kalos erreis? Lembre-se que esse ara demarca a pergunta. É difícil a gente se acostumar com ponto vírgula para significar interrogação, né? Mas é o que é. Então, acaso sentes, né? Tens, estás, né? Possuis belamente. Meio estranho, né? Essas traduções literais, né? Acaso estás bem, em outras palavras. Kalos.
E, aqui, meramente aditivo, né? A mãe fala isso e o diz. O quem diz, obviamente, o Filipos, suprimido aí, diz, né? O nome dele suprimido. Nai o meter. Lembre-se, isso pode ser bastante confuso. Nai significa sim. Sim, ó mãe. Sinto-me, né? Estou, tenho, belamente. Estou bem, em outras palavras. Estou bem. E, adicionando-se a isso, o Diceópolis diz: Malandrios ei. Ei é o verbo ser na segunda pessoa do indicativo, presente. Então, primeira pessoa, em mim. Segunda pessoa, ei. Terceira pessoa, estim. Vou colocar aqui os acentos, né? Em mim. Então, és bastante corajoso, Andreios. Lembrando que a palavra, radicalmente, né, quer dizer és bastante macho, né? És bastante homem. Ó menino. Ninde. E agora, mequete, não mais trabalhes. E agora, não mais trabalhes. No imperativo. Ponei. Lembre-se, não é ponei. Aí, ponei seria ele trabalha. Ponei, trabalhe, segunda pessoa. Pois, explicando por que o Filipos não deve trabalhar, pois, camneis. Pois estás cansado. Segunda pessoa do indicativo. Então, aqui é a segunda pessoa imperativo e aqui é a segunda pessoa do indicativo. Veja o sigma. Kairos estin oikade by disdain kai hysikasdein. Então, aqui, ó. Kairos, palavra belíssima do grego, que significa tempo oportuno. Está na hora. Ou seja, é hora de ir para casa. Oikade. Esse de traz a ideia de para este lugar, ou seja, para o oikos. Ou seja, é tempo oportuno, está na hora de para casa andar, caminhar. Está na hora de caminhar para casa e descansar. Hysikasdein. Infinitivo, infinitivo. Aquela mesma lógica, né? Dos infinitivos. Ou seja, a noção substantivada do verbo. Então, como consequência do Diceópolis ter dito isso, por um lado, tarararã, por outro lado, tarararã. Então, por um lado, o Diceópolis perei tazelaias, o Diceópolis pega, carrega as azeitonas, e por outro lado, a Mihine, agei, ou seja, guia, ton Philippon. E depois, epeide, e depois, eis ton oikon, eis bainusin. E depois, adentram a casa, e depois, para dentro da casa, adentram. Caminham para dentro, né? Recicasdusin, descansam, e deipnusin, e alimentam-se.